A paz de Deus, esse é o nome do tema hoje, da palestra hoje. A paz de Deus. A paz de Deus não é uma paz entre duas guerras, não é nada disso. A paz de Deus é outra coisa totalmente diferente. Diz a palavra que a paz de Deus que o mundo não pode dar. O mundo, você sabe que temos três mundos, né? Três formas de mundo. Tem os mundos espirituais e tem o mundo material. O mundo material é o mundo cosmos, que é o palco de Deus, aqui onde tudo se desenrola. Tem o mundo ocumene, que é o nosso, o mundo dos filhos. E tem o mundo aion, que é o mundo das trevas, o mundo da carne, esse mundo. Então, antes, eu queria saudar todos que estão assistindo. Estamos gravando, estamos transmitindo ao vivo, estamos gravando também. Essa semana entra publicado no YouTube essa palestra, essa reunião. E quero dar as boas-vindas a todos que estão nos ouvindo pelos CDs ou nos assistindo pelos DVDs que são feitos, enviados também. Por que não damos um aplauso à audiência que está lá do outro lado? Sejam bem-vindos também a essa reunião. E eu gostaria de continuar com essa palavra profética. O que é a palavra profética? É chamar a existência, é confessar, para esse ano. Vamos falar? Diga comigo. Este ano, cuidarei da minha mente com mais excelência ainda, para que as palavras que saírem da minha boca sejam de vida e não de morte, de prosperidade e não de escassez, de saúde em lugar de enfermidade. Você promete cuidar da sua mente com mais excelência esse ano ainda? Em dezembro você vai olhar para trás e vai ver se realmente funcionou. A paz de Deus. E essa palestra, minha confissão e minha esperança é que hoje mudará a tua vida de novo. Vai te fazer ter atitudes diferentes, para você experimentar resultados diferentes, resultados que você anseia, que você deseja. Vamos falar hoje de um tema simples, né? Rápido, curto, e mesmo que seja um pouco difícil para mim, um tema curto, e ao mesmo tempo é um tema de suma importância para a nossa vida. Afinal de contas, a gente só tem uma reunião assim presencial por semana, e você não saiu de onde você veio. Por exemplo, Júlio veio de Itaguaí. Sabe? Itaguaí. É longe, né? Então você não veio aqui para a gente falar tudo correndo e fazer tudo correndo e tal, só para cumprir. Não. Nós viemos desfrutar desse manjar, dessa festa com calma, com tranquilidade, para poder ter um proveito melhor e uma digestão melhor dessa palavra, né? Então, é um tema simples, parece simples, mas é de suma importância e tem a ver com as escolhas que todos nós fazemos, porque todos nós fazemos escolhas, verdade? Na nossa vida acontece muita coisa. Nossa vida, por exemplo, na minha vida com 59 anos, tanta coisa, quando eu olho para trás, já aconteceu, né? Na vida dos abençoados que têm um pouco mais de tempo aqui na terra do que eu, ou os outros que são mais novos que eu ainda. Tanta coisa você já passou na tua vida, você já parou para pensar, já viu? Quanta coisa que te aconteceu há alguns anos atrás, na tua infância, na tua adolescência, e agora, todo dia, hoje mesmo, estão acontecendo coisas, e você vai ter que fazer escolhas. E nós somos chamados, por força da vida natural, a ter que resolver muitas coisas ao mesmo tempo. Às vezes, você é mãe, mas ao mesmo tempo é filha, né? E ao mesmo tempo é dona de um lar, mas ao mesmo tempo é uma ajuda idônea do marido. Você é pai, mas ao mesmo tempo você é avô, você é filho, você é neto, você é patrão, você é empregado e você... Tanta coisa que envolve aí, e a gente tem que fazer muitas escolhas e tratar de muitos assuntos, decidir muitas coisas. Todas essas coisas são coisas importantes e nós não podemos deixar de fazer
nenhuma dessas coisas que se apresentam no nosso dia a dia. Mas nós precisamos entender que não podemos fazer todas elas ao mesmo tempo. E aqui começa um assunto bem sério que tem a ver até com a nossa saúde física, né? Às vezes algumas coisas ficam para depois. Você já adiou alguma decisão? Hein, Júlio? Já teve alguma decisão que você teve que adiar assim? E de repente, poxa, eu não posso resolver isso agora, eu tenho que deixar isso para depois, né? E por serem coisas tão importantes, apesar de você adiar, essas coisas ficam aonde? Na tua? Não, eu não vou resolver isso agora não, eu vou curtir esse fim de semana, vou para a praia. Você vai para a praia, mas a situação vai contigo. Vai ou não vai? Fica aqui na tua mente e você fica pensando naquilo, para todo lugar que você vai, aquele problema ou aquela situação, né? Vai contigo, te acompanha, te acorda, te espeta, te acusa, te cobra, te condena, te julga, e aquela coisa na tua mente o tempo inteiro, né? Porque assim é a vida de todos nós. E às vezes são situações que são tão estressantes, porque cada um tem a sua medida, né? Às vezes o que é estressante demais para um não é tão estressante para o outro ou para outra, e vice-versa, mas aí não julgamos, porque cada um de nós tem uma medida de suportar todas as coisas. São situações estressantes que você ainda não pôde resolver, e por elas estarem ali 24 horas aparecendo na tua mente, te colocam num estado de angústia. Você perde até a fome, você perde até o sono. E mais que isso, te coloca tenso, te coloca tensa aquilo ali. E você fica angustiado a tal ponto de ficar tenso. E aí, o que acontece? Quando nós ficamos tensos, nós perdemos, deixamos passar, não vemos grandes oportunidades que se apresentam para nós, porque nós estamos fechados por aquela angústia. Seja o que seja. Tem uma coisa que me acusa pra caramba e me cobra. Sabe o que é? Um lugar novo para a gente congregar. Isso vai comigo 24 horas por dia. E não pense você que eu estou parado, daqui a pouco vem surpresa por aí. Outras coisas também. O crescimento do ministério, o cuidado pela igreja. Isso é uma coisa que, como é que eu vou proceder com meu vizinho por causa de você? Com meu amigo, minha amiga, por causa de você? Porque nós temos que saber quem nós somos. Mas mesmo assim, temos essas coisas que vêm em nossas mentes, nos colocam em tensão, em angústia, e nos fazem, atrapalham a nossa vida. Essa é a palavra mais correta, né? E por causa disso, nós às vezes deixamos passar momentos maravilhosos. Porque às vezes você está numa reunião de família, e ali está todo mundo rindo, está todo mundo feliz, está todo mundo brincando, está todo mundo desfrutando. Às vezes parentes que não se veem há algum tempo, está todo mundo ali desfrutando, uma feijoada, um churrasco, ou dançando, ouvindo uma música, compartilhando, viajando, sei lá, tanta coisa que a gente pode fazer de boa nessa vida. Aí você está tenso, você não consegue estar naquele clima, está todo mundo numa vibração, como dizem, né? Numa vibe, e não está errado isso não, hein? Está todo mundo naquela, né? E você não, você está numa outra sintonia. Então uma pessoa tensa acaba se tornando uma pessoa desagradável. Por quê? Porque você está tão tenso e fechado naquelas angústias, naquelas coisas, que está todo mundo ali tão descontraído, rindo, brincando e tal, e quando falam contigo, você às vezes é brusco, às vezes responde de forma grosseira, às vezes você fica desatento ou desatenta e passa uma coisa que você não é, mas é que aquela situação está te dominando, está te levando a ter uma atitude desagradável com as pessoas. Porque uma pessoa tensa, ela põe um ambiente a perder. O ambiente está de um jeito e aquela pessoa de repente entra daquele jeito,
toda estressada, falando alto e não sei o quê, ou respondendo mal, põe o ambiente a perder, né? Por causa disso. Então, hoje, nós prometemos, confessamos, declaramos, dizemos, falamos, que vamos fazer uma separação aqui. Que separação é essa? Nas muitas coisas que nós fazemos durante nossa vida, há aquilo que nós não podemos deixar de fazer. Aí são as prioridades, são as coisas que são necessárias que sejam feitas naquele momento. Você não pode deixar de fazer. Outras coisas você pode adiar. Então, vamos fazer essa separação. Diga comigo, eu declaro que a partir de hoje eu vou fazer o necessário e repousar, crendo no poder de Deus, para atuar nas outras coisas que eu não tenho poder sobre elas. Porque tem coisas que nós não temos poder sobre elas. E você pode espernear, e você pode bater a cabeça na parede, e você pode dar murro na parede, mas tem coisas que nós não podemos resolver. E são coisas que às vezes nos acusam, mas estão fora do nosso alcance. Então, aqui definimos, o que está a nosso alcance é responsabilidade nossa. O que não está ao nosso alcance, repousamos crendo que esse anjo poderoso que diz o Salmo 37, que está acampado a teu lado, e diz a graça, Hebreus 1,14, que são espíritos ministradores que foram enviados a nosso favor, vão resolver por nós. Você crê nisso? Porque uma coisa é aqui, cantar com esses abençoados aqui é a coisa mais fácil e mais linda, porque eles induzem, verdade? Agora, na segunda-feira, quando você está sozinho, sozinha, diante da situação, às vezes ela se transforma naquele Golias que a gente estava falando lá atrás, e você acaba esquecendo que eu nasci para a glória do Senhor, e aí é que você deve cantar, mas aí se esqueceu, porque a TV Globo disse no Fantástico que tudo vai de mal a pior, e você acreditou. Ao Senhor, ao Senhor. Você acredita? Eu também acredito. Eu estou falando de mim, hein? Pode ficar tranquilo que eu não estou acusando ninguém. Eu estou falando de mim. E a minha esposa maravilhosa, o monumento de morena que Deus me deu. E agora foi. Hoje vai ter. Ela sabe como é que a gente vive, porque às vezes eu choro, às vezes a coisa aperta. Um exemplo, nosso filho Caio, está aí o Caio. Hoje é difícil segurar o cara, mas ele nasceu de 7 meses. Eu estava nos Estados Unidos, eu estava em Miami, liguei para minha esposa, ela tinha consulta, e ela me disse, tudo bem, tal, aqui o exame, tudo bacana, a gravidez legal, bacana e tal. Então, eu estava lá, almoçando com os abençoados, desfrutando do que eu fui fazer. E, de repente, recebo um telefonema que a bolsa rompeu e Margarita teve que ir para a maternidade às pressas, correndo, e eu não ia voltar naquele dia, era só uns 5 dias, 6 dias depois, aí tive que comprar passagem de volta de novo, devolver o carro que eu estava rodando lá, e vir para cá, cheguei lá, fui direto para o hospital, para a maternidade, e fiquei com a mesma roupa que eu estava, passei lá vários dias, porque o cara teve que ficar na UTI neonatal. Quantos aqui já entraram num lugar desse? Poucos, né? UTI neonatal. Rapaz, quando eu cheguei lá, e entrei, vi o bichinho, cabia numa caixa de sapato, assim. Tinha um tubo aqui, um tubo no umbigo, veia espetada com soro, e não sei o que no pé, para medir não sei o que do oxigênio, essas coisas todas aí.
na UTI, dentro de uma caixinha de vidro, assim, ali, pequenininho. E eu olhei assim, rapaz, que tremendo. Aí eu olhei para o lado, um outro, um pouquinho maior, no outro lado um outro, um pouquinho menor ainda. E ali os pais, as enfermeiras, os médicos. E eu pensei assim, a minha atitude aqui pode contaminar esse ambiente. Olha, o necessário eu já fiz, e agora? Agora eu vou repousar. O que eu vou fazer? Eu entrava lá, ei, Valente, chamava ele de meu príncipe Valente, eu crendo que ele estava escutando, eu creio nisso. Meu príncipe Valente, você está lutando pela vida, né, cara? Você sabe que aqui é bom pra caramba, então você está lutando pela vida. E os outros do lado estavam desesperados. Imagina uma mãe, vai grávida, barrigudinha, para a maternidade e volta para casa sem nada. E o bebê fica para lá. E ela tem que ir lá todo dia para tirar o leite, para não sei o quê, para doar. Pô, isso foi tremendo, foram 16 dias assim. E eu chegava lá, e aí, meu príncipe Valente? Ei, quanto ele aumentou? Aumentou 2 gramas. Por aí. E o pessoal do lado, e eu ali, tranquilo, falando, Anjo, declara aqui, meu príncipe Valente, daqui a pouco ele vai sair daqui, a gente vai pegar ele no colo e tal, e tal. Tremendo. E os do lado ficavam olhando assim, e esse pessoal é esquisito, não chora, não reclama. Que não chora o quê, abençoado? Claro que eu chorava. Só que eu não ia chorar ali, porque se eu caísse ali, eu ia contaminar o ambiente. Certo? E eu não podia contaminar o ambiente para mal, eu tinha que contaminar o ambiente para o bem. Para o bem. E foi assim. Eu sabia que minha atitude ali iria contaminar o ambiente. Então tem coisas que a gente tem que fazer, faça. Se você fez o que te coube fazer, no demais, repouse. Eu não vou dizer aqui, entregue ao Senhor, porque isso não é o nosso palavreado, né? Porque você já sabe que o Senhor tem o controle. Diga comigo, Deus está no controle. Por isso tudo está bem. Quem é o dono da vida? Quem é o dono da morte? O que diz a palavra? Recebemos o bem de Deus, acaso não receberemos o mal também? De quem é o bem e o mal? De Deus. A gente fala mal, mas na verdade, quem sabe é Ele. Porque às vezes o que parece mal, lá na frente você vê, era bem, e eu não sabia. Então não podemos julgar com nossos olhos finitos, limitados. Nós temos que crer naquilo que é infinito e que não vai passar nunca. A palavra do nosso Deus. Então, abençoado, mas muitas coisas que nós temos que fazer, né, na nossa vida, tem coisas que são necessárias. Já pensou? Se eu falo outra coisa no ouvido dele? E agora? Agora, meu amigo, o cara é difícil de segurar. E quando ele faz bastante bagunça, e cai, se machuca, e briga na rua, e não sei o quê, às vezes eu fico assim, aí daqui a pouco, glória a Deus que é isso, não é um hospital. Você é assim também? Tem que ser assim. Agradecer ao Senhor por todas as coisas. É Ele que é o dono de tudo, né? Então agora ele diz que, outro dia apareceu lá, papai, eu não consigo dormir porque eu tive um sonho com o Jason. Eu não sei nem quem é esse cara. É de quê? Sexta-feira 13, né, André? Então, aí eu falo, vem cá, eu vou te ensinar uma coisa, olha. Você sabe que tem um anjo contigo aí, você não está sozinho. Você não está sozinho, não. Não fica com medo do escuro. Quando você for deitar, você fala, olha, eu confesso que eu vou ter uma noite de sono feliz. E se eu sonhar, vai ser um sonho feliz. Aí todo dia eu caio, ele, papai, já confessei. E o sonho? Ele falou, não sonhei não. Eu falei, então o Jason foi embora? Não sei. É isso que você deve fazer. Eu recebo que você faça isso com teu filho, com tua filha, com o adulto, com a adulta, teu parente, tua parente, teu vizinho. Vai falando. Eles vão vendo essa diferença em você, né? Ou seja, o que eu quero dizer? Vamos nos esforçar, fazer um exercício, para, enquanto nós estivermos pensando numa coisa, que nós nos dediquemos àquilo, façamos aquilo e não pensemos na outra, porque isso pode atrapalhar
a nossa vida, né? Enquanto a gente estiver atuando em uma coisa, não nos dediquemos a outra, porque isso afeta e vai dar problema, há conflito aí. Eu quero fazer uma observação aqui. Há coisas que você não pode resolver naquele momento, e aquilo fica na tua cabeça de tal forma, tanto que continua arruinando o momento de tão estressado que você está. Vamos ver um exemplo bíblico, vários, mas vamos começar com esse aqui, Lucas 10, 41. Isso aqui é uma passagem que serve para a gente separar várias coisas. Hoje nós vamos falar nesse aspecto. Respondendo Jesus, lhe disse: Marta, Marta, afanada e confusa tu estás com muitas coisas. Porque eram duas irmãs, Marta e Maria. E diz que Jesus foi lá na casa delas. E a Marta estava preocupada com uma porção de coisa que tinha para resolver. Está errado? Não. Só que não era prioridade do momento. Verso 42, que diz: porém, continua Jesus falando, só uma coisa é necessária. Todas as coisas eram importantes, porque a Marta começou a reclamar que tinha que arrumar a casa e Maria estava sentada. E ela estava lá trabalhando. E Maria sentada. E Marta trabalhando. E Maria sentada. Ora, se estavam recebendo a visita de Jesus, qual era o mais importante? Qual era o necessário? Mas seria errado arrumar a casa? Errado? Não. Só que aquilo podia ficar para depois. Mas essa passagem aí nos mostra duas pessoas. Uma estressada, com tudo, tanta coisa que tem para resolver, e uma outra que sabia também que tinha que fazer outras coisas, mas que deu prioridade ao que era mais importante naquele momento. Porém, só uma coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Diga comigo, boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, quando a pessoa está estressada, Deus fala contigo. Quando você está estressado, tenso, Deus fala contigo, Deus te mostra o caminho, Deus te mostra a saída, Deus te mostra a solução, Deus te mostra o benefício e você não vê. Porque você está como? Afanado com uma porção de coisas que são coisas importantes. Não estou dizendo que não são, só que não são necessárias naquele momento. Essa é a proposta de separação que eu gostaria de colocar aqui hoje. Separe na tua mente aquilo que você tem que fazer ali. Atue ali, se fixe naquilo, resolva aquilo, trate aquilo e depois vai para outra parte lá. Então, quando você está tenso, você quer dirigir até Deus, porque o contexto, vocês sabem, devem saber, que Marta diz assim: Senhor, tem tanta coisa para fazer, e Maria fica aí sentada, manda ela vir me ajudar aqui. Porque uma pessoa assim, ela quer dirigir até Deus, ela não sabe quem está ali, ela não percebe, por causa das coisas que estão afetando o seu pensar. Por isso que você deve cuidar muito bem, viu, abençoado, da tua mente. Então haviam coisas para fazer diferentes, e Maria escolheu fazer aquilo que era necessário. Faça o necessário e repouse quanto ao outro. Diga para quem está do teu lado aí: faça o necessário e entre no descanso em relação ao demais. É como uma roupa. Cada dia você veste uma. Você não pega todas as roupas são tuas. Você podia vestir tudo hoje. Você não faz isso. Você veste essa aqui, depois você veste a outra aqui, e depois outra e tal. Então, para terminar, Filipenses capítulo 4, verso 4, diz assim: regozijai-vos no Senhor sempre. Outra vez digo, regozijai-vos. Numa versão traduzida atualmente, diz assim: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Porque a tendência da tensão, da angústia e do estresse é trazer tristeza para você.
E isso te derruba, né? Porque os acontecimentos são tremendos. Imagina você chegar e ver teu filho pequenininho lá, cheio de botão, cheio de fio, cheio de coisa lá que você fica até com medo de entrar ali. É tremendo. Você não pode perder essa alegria, esse gozo no Senhor. Quantos recebem isso? Verso 5. Vossa gentileza seja conhecida de todos os homens. O Senhor está perto. Ou seja, o Senhor está vendo. Deus está contigo. Uma pessoa tensa jamais é gentil, porque ela não tem tempo para isso. Ela quer cortar o caminho e resolver o assunto que está perturbando ela. Olha só que tremendo isso, né? Uma pessoa tensa sempre está estressada. Só uma pessoa que tem gozo do Senhor e alegria pode ser gentil. E não estou falando de religião, porque nós não precisamos de religiosidade. Nós precisamos de crer naquele que fez todas as coisas. Então, verso 6, por favor. Diz assim, o verso 6, Leinha. Por nada estejais afanados. Desfrute do momento, daquela boa bebida que você gosta de beber, tranquilo, calma. Daquela comida que você desfruta, daquela companhia que você gosta de conversar, calma, da música que você gosta de escutar. Desfruta do momento, do teu trabalho que você faz. Desfruta ali. Diz a palavra o quê? Senhor, ensina-me a contar os dias e achar contentamento neles. Contar os dias não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia 28, dia 29, não. Contar os dias é você não desperdiçar nenhum minuto da tua vida com gente chata, aborrecida, notícia ruim, coisas que vão atrapalhar o teu reinado. Evada, fuja dessas coisas. Desfrute. Em nada estejais o quê? Afanados. Diga, eu recebo essa palavra na minha vida, porque isso é difícil pra caramba de fazer. É difícil fazer isso. Caramba, Deus só quer coisa difícil da gente. Isso é difícil. Ele coloca a gente num corpo de carne tão ruim e depois Ele espera que a gente se comporte assim. Ele sabe que às vezes nós vamos falhar. Então quando falhar, tranquilo. Falhou, e daí? Conserta. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não desanima. Então não esteja afanado por nada, senão aqui entra um detalhe preciosíssimo, que são as nossas orações. Sejam conhecidas vossas petições diante de Deus em toda oração e rogo. Em outra versão fala em súplica, com ação de graças. Eu espero que você ore ao teu maior amigo, que é o teu pai, que te criou. E não precisa mudar a voz, não precisa usar palavras que a gente nem usa normalmente. Amantíssimo Deus, agora entro na tua presença. Quer dizer que você não estava? Não. Pai, poxa, tu já sabe tudo que eu preciso, mas como a tua palavra fala que eu tenho que colocar diante de ti as minhas necessidades, então eu vou repetir, Pai, porque você é o único que pode me dar, ninguém mais pode me ajudar. E tal, e vai falando como você fala com o Renato, com um amigo, certo? Assim, tranquilo. Porque o que Deus quer? Ele não já sabe o que você precisa? Claro, Ele é onisciente, mas Ele quer que você fale, porque quando você fala, você está reconhecendo isso diante dEle, que você precisa dEle,
Deus tem isso. Ele quer que a gente reconheça que sem Ele nada podemos. Ele quer que a gente reconheça isso. Por isso ele disse a Paulo. Paulo falou: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Eu sou o apóstolo da graça. Viajo por aí e tenho essa coisa em mim aqui, essa minha carne me acusando. E o que ele respondeu? Diz que Paulo orou quantas vezes? 3. E ele falou: a minha graça te basta? Ou seja, isso é suficiente para você tratar esse assunto. Paulo, para de reclamar e vai viver a vida. Ao Senhor esse aplauso, bem forte a Ele. Glória a Deus. Fale. Você tem situação que nem teu marido pode saber, talvez. Você tem situação que nem tua esposa pode saber, talvez. Ou teu colega. Mas o Senhor, além de saber, Ele precisa que você converse com Ele. Sozinho, no momento em que você esteja sozinho, tranquilo, para que você possa ouvir a voz de Deus. Às vezes é necessário fechar os olhos. Sabe por quê? Porque se você estiver falando uma coisa e olhando e prestando atenção a outra que está chamando a atenção, a tua fala vai confundir. Você vai, aí talvez, porque teus olhos vão te enganar. Não estou falando que você tem que fechar os olhos, eu estou falando do que cada um deve fazer aí, não sei, você vai descobrir teu caminho. Então, quando você chegar em casa hoje, pega uma folha, assim, e escreva um título bem grandão assim: por nada que está aqui nessa relação, eu estou afanado. Esse é o título. Aí relacione: 1, situação tal. 2, situação tal. 3, situação tal. Relacione essas situações numa folha. Aí comece, cada dia, você pega uma delas e confronta esse gigante, porque você é maior que ele. Não fuja da situação que se apresentar a você. Encare. Porque disse lá o Golias: você vem para mim com pau e pedra? Porque diz que o Davi pequenininho foi com uma funda, com umas pedras lá e pau. Você vem para mim com essas armas aí, mas eu vou encarar você porque o Senhor é comigo. E falou lá as frases com o linguajar dele. E você sabe: Senhor, isso aqui está me agulhando. E eu não recebo porque eu sou um representante da tua glória. Eu não posso viver com isso aqui me perturbando, porque isso aqui não condiz com a minha posição espiritual. Então, eu vou tratar essa situação e eu vou acompanhado do anjo que me serve. Vou vestido com o entendimento da tua palavra na minha mente, que diz que eu sou mais que vencedor. E ali eu vou. E vá. E o que acontecer, aconteceu. O dia e a noite vão continuar, o sol vai continuar, a estrela, a terra, a lua, os planetas, tudo isso vai continuar. Você vai chegar no final daquele dia e vai olhar para trás e vai dizer assim: Léo, caramba, o gigante não era tão grande não. O meu medo era maior. Nós temos que falar sobre o medo. Depois vamos falar sobre o medo. O medo é um agente de Satanás, se ele tivesse vivo. Mas ó, a carne tem medo. Então, abençoado, uma observação sobre isso aqui, ó, para a gente terminar. Sejam conhecidas tuas petições, não problemas. Diga: eu não tenho problemas, eu tenho necessidades. Sejam conhecidos, aí não está dizendo sejam conhecidos os vossos problemas. Sejam conhecidas a solução. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu quero um salão para a igreja reconciliados com Cristo. Porque eu não sei o que tu tem, mas eu preciso disso. Eu quero. Então ore pedindo a solução. Ore falando dela. Ore visualizando. Visualizando. Veja. Comece a treinar isso. Veja. Veja. Comece a ver. O que você quer? Eu quero ir. Se você não sabe o que você quer, Deus pode fazer qualquer coisa. Mas Ele espera que você mostre a Ele o que você quer com detalhes.
Ele é poderoso para fazer além do que pedimos, ou então tem que pensar, tem que pedir para que Ele possa fazer além disso. Ok? Então, abençoado, qual será o resultado? Verso 7. E a paz de Deus, daí veio esse tema, que sobrepassa todo entendimento, guardará vossa mente, vossos corações, mente, e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Antes de ontem um irmão me escreveu, um abençoado que está longe daqui. Eu até tentei o suicídio já. Imagina! Por quê? Uma pessoa assim não está com os pensamentos guardados. Porque não está pensando como convém pensar. Não está se relacionando como convém se relacionar. Porque aqui dá o resultado. Se você age daquela maneira, como diz o apóstolo, ele diz, o resultado é este. Qual? A paz de Deus que excede todo entendimento. Aí você vai ver uma pessoa com uma situação monstruosa de doença na família, doença mortal, e aquela pessoa está, como é que você está? Estou reinando em vida, tudo está bem. Você está maluco. E está mesmo. Mas diz a palavra que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então isso aqui que a gente está falando é uma loucura. Você está cheio de situação difícil, cheio de problema, e dizer assim, eu não tenho problema. Está insano. Aí está insano também. Aí está insano. Imagina isso. A paz de Deus te invade. É algo que o entendimento não consegue explicar. Eu recebo você exercitar isso na tua vida, abençoado. Glória a Deus. Verso 8 diz assim: no demais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de bom nome, se há alguma virtude, se há algo digno de louvor, nisto pensai. Ou seja, qual é a aplicação desse verso? Ocupe tua mente pensando nisso. Quando os problemas vierem te sufocar, pega um CD e coloca, vai andar de bicicleta, vai escutar uma música, seja de quem seja, vai não sei aonde, vai tomar uma bebida, liga o rádio, desliga o rádio, liga a televisão, desliga a televisão, vai ver como é que está a comida, não sei, faz alguma coisa para mexer com que tua mente não te domine para o mal, para o erro, para as coisas ruins. Nisto pensai. Eu recebo isso na tua vida. Sabe o que você deve pensar? Assim, ó, se o Senhor já me livrou uma vez, certamente me livrará de novo. Você recebe? Diga, o Senhor me livrará de novo. Ah, papai. Então, o verso 9 é o último verso que diz assim, olha, o que agora é para os líderes aqui. Quantos líderes tem aqui? Pai de família, pastor, ama de casa, profissionais. Olha, o que aprendestes e recebestes, ouvistes e vistes em mim, diz o apóstolo Paulo, isto fazei. Aí, o Deus de paz estará convosco. Todo líder tem o dever de mostrar paz. Eu não posso vir aqui e passar para você desespero. Da mesma maneira, você na tua casa não pode passar para tua esposa desespero, que teus filhos vão ver. Certo? Então é assim, né? Na igreja, no trabalho, na empresa, porque nós fomos chamados a apacentar. E apacentar significa mantê-los em paz, apaziguar, abaixar o fogo, a poeira. Então essa foi a minha função hoje aqui como apóstolo no Ministério Reconciliados com Cristo. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.